Olá pessoal, aqui é a Virgínia do Livros da Tuca. Vamos conversar hoje sobre o livro A Legião Estrangeira, da nossa querida Clarice Lispector, que está contido, tá vendo? É esse trecho todo aqui, tá? Está contido nesta antologia de contos, de todos os contos de Clarice, no nosso projeto Lendo Todos os Contos de Clarice, né? Já vamos conversar. Então, pessoal, essa antologia, ela é maravilhosa, tem todos os livros dela de contos. Eu indico muito, tá? Que vocês comprem, porque vale muito a pena. Essa parte que se chama A Legião Estrangeira, tá vendo? Compreendem aí uns 10, 12 contos. Eu achei muito interessante, Tem inclusive uns contos aqui até mais difíceis do que os anteriores. Eu achei mais difícil de entender do que os de Laços de Família. Não sei se vocês vão concordar comigo. A gente tem que ler e reler no silêncio, né? Para poder compreender. Eu gostei muito de vários contos. Essa seleção começa com Os Desastres de Sofia, que é a história de uma menina que literalmente encara o professor. Sabe? Aquela criança meio que rebelde que encara um professor, é bem por aí. Mas acaba que o professor gosta do jeito dela, sabe? E que ela era uma menina muito inteligente. Então, eu recomendo que vocês leiam o conto. Isso é uma sinopse rapidíssima, porque são vários, né? Eu gostei. Esse eu gostei. Eu dou nota 4,5 para esse primeiro conto, tá? Dessa coletânea. Achei bem interessante. Depois a gente tem a repartição dos pães. Eu achei muito interessante também, inclusive me fez voltar no tempo, me lembrar da época em que eu ia almoçar na casa da minha sogra todo domingo e todos os filhos iam também com os netos dela, né? E então era aquela reunião familiar, muita gente. Era uma coisa bem interessante, era como uma repartição do pão mesmo, né? Olha, aqui diz assim: era sábado, estávamos convidados para o almoço de obrigação. Mas cada um de nós gostava demais do sábado para gastá-lo com quem não queríamos. Cada um fora alguma vez feliz e ficara com a marca do desejo. Passamos afinal a sala do almoço, que não tinha a bênção da fome, e foi quando, surpreendidos, deparamos com a mesa. Não podia ser para nós. Era uma mesa para homens de boa vontade. Quem seria o conviva realmente esperado e que não viera? Mas éramos nós mesmos. Então aquela mulher dava o melhor, não importava quem. Então eu lembrei muito da minha sogra cozinhando para todo mundo, sabe? Coitadinha, ela ficava aqui na nossa cidade, é muito quente. Ela ficava naquele calor da cozinha, fazendo comida para todos. E era a felicidade dela. E hoje, eu me vejo um pouco no lugar dela, sabe? Eu só tenho 2 filhos, como vocês sabem, mas de domingo, geralmente assim, a gente se reúne aqui em casa e eu faço comida. E é muito gostoso aquela reunião familiar, eu fico esperando, parece que ansiosa, sabe? É muito bom, gente, é muito bom. Então, esse conto é mais ou menos sobre isso. Depois nós temos o terceiro. O terceiro chama-se A Mensagem. Gente, que mensagem é essa, hein? Muito estranho. Eu não vou falar mais nada. Quero que vocês leiam, tá? Algumas pessoas com quem eu conversei sentiram mesmo que é um conto um tanto longo, tá? Ele tem aí umas 15 páginas, né? Então, para ser um conto, é longo. Depois, você vai ter vários. Temos o Macacos, que é mais ou menos. O Ovo e a Galinha, que também eu achei mais ou menos. Gostei muito mais da galinha lá atrás, tá? Vocês lembram que eu fiz até um especial. Aí tem um que chama-se Tentação. Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Ai, gente, eu achei isso tão legal. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Aí, essa menina, é a história de uma menina, desculpa, gente, que era ruiva. E ela não se sentia bem, porque ela chamava atenção.
entendeu? É um conto super curtinho. Quando de repente ela vê um cachorrinho Basset que vem todo bonitinho andando com o seu dono ou sua dona, não me lembro, e ele era vermelhinho também meio ruivo como ela. E ela fica muito feliz com aquilo, por não se sentir mais sozinha. A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava, ambos se olhavam. Eu achei tão fofo, gente, tão fofo. Eu esqueci de falar para vocês que esses contos todos, eles se chamam A Legião Estrangeira. Eu li isso em algum lugar. Porque, na verdade, eles são todos meio que sobre minorias, sobre meio que pessoas excluídas, não tanto. No caso aqui, a menina ruiva, seria as pessoas diferentes, tá? Sobre os diferentes. Mais ou menos isso. Não são todos, na minha opinião, não são todos, tá? Aquela menina lá do primeiro, a Sofia, ela era diferente, porque ela encarava os professores, entendeu? Ela era meio que mal criada, tá? Depois vem a Viagem a Petrópolis, que, peraí, as pessoas sorriam. É sobre uma mulher que foi viajar, né? E as pessoas ficavam preocupadas com ela, chamavam ela de mocinha, olha só. Quando lhe perguntavam o nome, dizia com a voz purificada pela fraqueza e por longuíssimos anos de boa educação: mocinha. As pessoas sorriam. Meu nome mesmo é Margarida, ela dizia, né? Enfim, ela vai passeando, né? E vai a Petrópolis. Quando, pois, o filho da casa foi com a namorada e as duas irmãs passaram um fim de semana em Petrópolis. Eles levaram a velhinha junto, tá? E chegando lá, eles simplesmente deixaram a velhinha na casa de um irmão, porque eles não queriam mais tomar conta dela, entre aspas, né? E chegando lá, esse irmão, acho que é irmão ou filho, agora fiquei na dúvida, ele simplesmente disse que não quer ficar com ela lá. Não quero. Pra que eu vou querer? Então, veja bem, ela era a excluída, tá? A solitária, a estrangeira, entre aspas. Você sabe o que é a Legião Estrangeira? Se eu não me engano, durante a Segunda Guerra, eu não me lembro se foi na primeira ou na segunda, tinha um grupo de pessoas que formavam a Legião Estrangeira, que era um grupo de pessoas que lutavam pelos seus ideais fora dos campos de batalha. Então é mais ou menos isso, tá? E eu achei bem interessante também e fiquei com bastante pena da mocinha Margarida aqui, tá? A Solução. Esse tem uma personagem que se chama Almira. É a Almira e a Alice. Elas eram amigas, só que uma era gorda, outra era magra. E a que era gorda tinha um pouco de inveja da que era magra. E a que era magra não fazia pouco caso da que era gorda. Elas não eram propriamente amigas, elas eram colegas. E no final das contas, a coitada da Almira, que era gorda, sofria muito com isso. Até que a Alice um dia xingou ela, falou, quer ver, ó. Almira continuava a querer saber por que Alice viera atrasada e de olhos vermelhos. Abatida, Alice mal respondia. Almira comia com avidez e insistia com os olhos cheios de lágrimas. Aí Alice descontou em Almira. Sua gorda, disse Alice de repente. Você não pode me deixar em paz? Aí, coitada, a outra queria ajudar a amiga que estava chorosa e ainda teve que ouvir isso. Resultado, a Almira ficou com muita raiva, pegou um garfo e enfiou na garganta da Alice, tá? E acabou indo parar na prisão por causa disso. Muito interessante. É só isso o conto, tá? Depois a gente tem Evolução de uma Miopia. Este aqui também é estranhíssimo, gente, estranhíssimo. É um menino que também ele era muito estudioso, muito quieto, ficava só no meio dos livros e as pessoas também não queriam ficar com ele. E um dia falaram que ele ia passar um dia inteiro com uma tia, que era muito bacana, que ia dar a atenção que ele merecia. E olha só, e ele não sabia como agir com essa tia. Então, olha, na semana que precedeu o dia inteiro que ele ia passar com a tia, começou por tentar decidir se seria ou não natural com a prima. Tia não, prima.
Procurava decidir se logo de entrada diria alguma coisa inteligente, o que resultaria que durante o dia inteiro ele seria julgado como inteligente. Ou se faria logo de entrada algo que ela julgasse bem comportado, o que faria com que durante o dia inteiro ele seria o bem comportado. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, essa seleção de contos é sobre estereótipos, sabe? Você olha a pessoa, aquele é o inteligente, aquele é o mal comportado, aquela é a ruiva, sabe assim? Infelizmente o ser humano faz muito isso, né? E muitas vezes destrói a personalidade da pessoa. Vocês concordam comigo? Tá? Depois a gente tem a quinta história. A quinta história, essa história poderia chamar-se As Estátuas. Outro nome possível é O Assassinato. E também Como Matar Baratas. Ai, gente, essa aqui eu não curti, tá? Vocês podem imaginar por quê, né? Como a Clarice gosta de colocar animais assim, tipo baratas, né? Olha só. A primeira... Como Matar Baratas começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu minha queixa, deu-me a receita de como matá-las, que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam, o gesso esturricaria dentro delas. Assim fiz. Morreram. Assim começa a história. Aí ela vai contar essa história com outro nome, O Assassinato, que seria o assassinato das baratas. Ela vai acrescentando. E por último seria As Estátuas, que seriam as baratas estátuas. Então, de todo jeito as baratas morrem. E eu fiquei assim com muita pena das baratas, tá? Leio. Aí depois vem Uma Amizade Sincera. Peraí, eles não eram amigos de longa data, mas um fazia meio que companhia para o outro. Éramos muito jovens e não sabíamos ficar calados. Minha solidão na volta de tais encontros era grande e árida. Eles gostavam de estar juntos, sabe? E um fazia falta para o outro. Eu achei muito interessante. Queríamos tanto salvar o outro. Amizade é matéria de salvação. Eu achei essa frase sensacional. Eu concordo muito, sabe? Amizade de verdade, você tá ali pro que der e vier para ajudar o seu amigo, não é verdade? Ou a sua amiga. Único modo, sabíamos, e com amargor sabíamos, de sair da solidão que um espírito tem no corpo. Nós todos temos um espírito dentro de nós. E quer queira, quer não, ele está sempre só. Né? E é por isso que às vezes a gente se sente tão triste, eu acho, não sei, por mais que você tenha companhia ao seu redor, você está sempre sozinho. Depois me digam se vocês concordam com isso, tá? Bom, eu também não vou ler o final para vocês procurarem e lerem. Aí vem Os Obedientes. Gente do céu, o que é isso aqui? Trata-se de uma situação simples, um fato a contar e esquecer. Mas se alguém comete a imprudência de parar um instante a mais do que deveria, um pé afunda dentro e fica-se comprometido. Prestem atenção no que ela quis dizer. Quando você começa a pensar muito em determinado assunto, o seu pé entra dentro do problema e você fica comprometido, você fica preso. Esta é a história de um homem e uma mulher que estavam casados e eu acho que é a história de muita gente, tá? E meio que, como é que eu vou explicar? Se sentiam presos um ao outro, mesmo já sem amor, tá? Devido à sociedade, devido a uma série de coisas, devido a você pensar, não, peraí, eu vou sair desse casamento, o que vai acontecer? Será que vai ser pior? Será que vai ser melhor? É mais ou menos por aí a história. É como uma coisa de relacionamentos mesmo. Acho muito importante eu achei um ponto bem de reflexão, tá? E por último vem A Legião Estrangeira, que dá o nome ao livro, né? Esse aqui é sobre uma menininha chamada Ofélia, muito interessante, muito inteligente, que era vizinha. Aqui, a meu ver, a impressão que dá é da própria Clarice, tá? Porque era uma mulher que escrevia, né? E essa menininha vinha na casa dela e gostava de conversar com ela. E falava umas coisas para ela que deixava ela totalmente desarvorada, digamos assim, né?
E a Clarice, entre aspas, que não se sabe o nome da pessoa, os meninos dela ganharam um pintinho, sabe? Houve uma época aqui no Brasil que era muito comum, né? Nas feirinhas, nas feiras, você ir com as crianças e ganhar ou um pintinho ou um peixinho, né? Feira de adoção de animais e tal. E eles tinham. E a menina se encanta com o pintinho. E os filhos dela nem ligavam mais. E ficava brincando com eles. Só que essa menina, além de ficar brincando com o pintinho, ela falava umas coisas interessantes. Eu queria mostrar para vocês. Olha só. Com seus 8 anos, altivos e bem vividos, dizia que, na sua opinião, eu não criava bem os meninos. Pois meninos, quando se dá a mão, querem subir na cabeça. Banana não se mistura com leite, mata. Mas é claro, a senhora faz o que quiser, cada um sabe de si. Veja só uma menina de 8 anos falando desse tipo de coisa. Eu achei um espetáculo. E às vezes ela ficava em silêncio, olhando só para a Clarice. A pior parte da visitação era a do silêncio. Uma vez, depois de seu longo silêncio, dissera-lhe tranquila: a senhora é esquisita. Gente, eu amei essa Ofélia, sinceramente, amei essa menina, uma graça. E também ela usava muito a palavra portanto, gente, olha só. Já menos tolerável era o seu hábito de usar a palavra portanto. Dissera-me que eu comprara legumes demais na feira. Portanto, não iam caber na geladeira pequena. E, portanto, murchariam antes da próxima feira. Dias depois, eu olhava os legumes murchos. É a Clarice falando. Então, assim, gente, leiam, que vocês vão se encantar mais uma vez com Clarice. Eu acho que vale muito a pena, tá, gente? O vídeo ficou enorme, mas eu precisava conversar com vocês. O nosso livro de contos da próximo mês, né, do mês de abril, será Fundo de Gaveta, que, pelo que eu saiba, é uma pequena continuação de A Legião Estrangeira, tá? Tem alguns continhos. E depois a gente vai ler Felicidade Clandestina, Felicidade Clandestina, tá? Que tem o livrinho pequeno também. Esse Fundo de Gaveta eu não sei como é que é a publicação dele. O Felicidade Clandestina eu sei que existe. Aguardo vocês para ler junto comigo e pra gente conversar, tá bom? Era isso que eu queria contar hoje, ficou enorme esse vídeo. Obrigada a todos, um beijo e não se esqueçam de dar o like aqui, tá bom? Ficam com Deus. Tchau!